Muito bem, muito bem. Não sei se você enviou para os seus amigos, está na hora de você correr e enviar para eles. Corre aí que nós vamos começar. A aula vai ser poderosa hoje, assim como tem sido em todos os dias. A aula vai ser poderosa, tá? 2 Reis, capítulo de número 5 e versículo de número 25. Não, 6, 25. Está escrito: houve grande fome em Samaria, eis que se sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco por 5 ciclos de prata. Gente, cada ciclo, só para você entender, cada ciclo era mais ou menos €1, só para você entender. Então está dizendo aqui que vendia a cabeça de um jumento por €800 e um pouco de esterco por €5, que daria muito dinheiro por coisas que não valiam para nada. O que está acontecendo aqui? Aqui houve uma fome tão grande, mas tão grande, e ao ponto das pessoas comerem os animais todos dentro da cidade. E a fome foi apertando, ao ponto das mães comerem os filhos. Eles viraram canibais lá dentro. Porque a guerra, o pessoal da Síria tinha cercado Samaria. Porém, uma mulher gritou para o rei, versículo 28, me ajuda. Melhor, versículo 26. Socorre-me, acode-me. E ele disse, se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei? Da eira ou do agar? Quer dizer, não tem como eu te socorrer. Então, ela continuou. Ele continuou. O que você tem? Aí ela disse, esta mulher disse que se eu comesse nossos filhos ontem, hoje nós comeríamos dela. Olha o nível da fome que chegou naquele lugar. Aí a Bíblia diz que o rei saiu em direção ao profeta, dizendo que iria matar o profeta. Antes do profeta chegar, antes do mensageiro, quando chegou o mensageiro, que o rei estava vindo, falando que o rei tinha vindo para matar ele, então Eliseu dá uma profecia. E a profecia foi que amanhã de manhã, antes, ou mais ou menos nesta hora, ou seja, mais ou menos 24 horas, vai ter tanta riqueza na tua casa que você vai poder comprar aqui, ó, um alqueire de farinha por um ciclo. Olha a diferença. Antes era para comprar um pouco de esterco velho por 5 ciclos. Agora a profecia está dizendo que amanhã vocês terão um alqueiro, 100 litros, 100 quilos de farinha por apenas um ciclo. Vai ter abundância demais para você. Só que quando ele acaba de falar isso, o capitão, o homem, o general, o que segurava a mão do rei, diz assim, ainda que o Senhor abrisse as janelas dos céus, jamais isso aconteceria. Porém, olha só, ele recebeu uma palavra. Ele recebeu uma palavra. E amanhã, que essa hora teria. Que daqui 24 horas ia ter uma grande solução. Eu já quero aqui profetizar na vida de alguém, se alguém crer, vai dar glória. Glória amanhã, a Deus. Daqui até amanhã, toda vez que eu preguei essa palavra, Deus liberou um milagre para alguém dentro de 24 horas. Glória a Deus. Eu recebo. Eu vou falar de novo. Deus. Toda vez que eu preguei esta palavra, Deus liberou algo para alguém
em 24 horas está passando por tempo de escassez. Eu recebo em nome de Jesus. Eu E recebo em depois nome você de vai me Jesus. explicar se é verdade ou não. Ou seja, a escassez estava Eu extrema. recebo em nome de Jesus. A escassez estava extrema. Mas o profeta disse: amanhã, mais ou menos por esta hora, você vai ter tanta fartura, você vai ter tanta riqueza, que as coisas para você vai ser muito fácil. Antes será muito difícil. Você compraria e contava moeda. Mas amanhã, mais ou menos por esta hora, alguém aqui vai receber algo da parte de Deus. Ele pregando Amém. tudo isso, Glória ao teu nome. o capitão disse: nem se abrisse as janelas do céu. Só tem 2 lugares na Bíblia que fala, ou melhor, que fala que Deus abriu a porta e as janelas dos céus. Só tem 2 lugares. Uma foi no dilúvio. A outra foi ele fazendo uma promessa que quando trazer o dízimo à casa do Senhor, eu vos abrirei a janela do céu. E por que abrir as janelas do céu? Janela significa algo interessante, porque a porta você abre de dentro para fora e de fora para dentro. Ou seja, quem está dentro pode abrir, quem está de fora pode abrir. Depende de Deus que está dentro e depende de homem que está fora. Muitas vezes você chega no hospital, bate na porta e a porta está fechada, mas alguém grita, está aberta. Ou seja, tanto quem está dentro, quem está fora, pode abrir, desde que pegue na maçaneta e tenha um movimento. Então, janela não. A janela não se pode abrir gente de fora, só pode abrir quem está dentro. Por isso que ele disse, eu vos abrirei a janela do céu. Ou seja, é algo que é aberto apenas por Deus, não por homem. Alguém entendeu? Amém. Amém. Então, quando ele diz, eu abrirei as janelas do céu, está dizendo, são algo que eu vou abrir e só existe eu. Por exemplo, aqui em casa, deixa eu contar, tem uma porta, 2 portas, que é a entrada da sala. Gente, que horror. Mas janela eu tenho 1, 2, 3, tem Nossa. 4, 5, 6, tem 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 janelas em casas. E 2 portas. Na sua casa tem mais janelas ou mais portas? Mais janelas, certo? Então, quando Deus disse, eu vos abrirei as janelas do céu, eu abrirei a janela, ele está falando, o que eu vou abrir, e é eu que vou abrir, não é homem. Glória a Deus. Só eu que estou por lá de dentro. Quando ele falou isso, ele disse assim, o Eliseu disse para o capitão, pois é, você vai ver, mas não vai comer. Toda vez que Deus libera uma palavra, que essa pessoa duvida, com certeza, tem consequência. E quem aceita, tem resultado. Porém, lá fora da cidade, tinha 4 leprosos. Esses 4 leprosos não tinham palavra, não tinha esperança, não sabia da profecia, mas um comentaram com o outro. Vamos lá no arraial do Sírio? Vamos lá? Ele disse, mas se nós for lá, nós vamos morrer. Ele falou, mas na cidade nós não podemos entrar, que nós somos leprosos. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Vamos lá, que se a gente morrer, tão somente morreremos. Mas se nós viver, tão somente viveremos. Ficar parado é que não dá. E eles agiram. Agiu sem palavra, agiu sem um profeta, agiu sem uma direção. Mas agiu. Segunda Reis, capítulo 7. Ou seja, aquele que ouve a palavra e não age é pior do que aqueles leprosos que não tinham a palavra. Aí agora vai te responder algumas perguntas. Por que alguns ímpios prosperam e crente não? Alguém está entendendo por quê? Porque o ímpio, que nós considera que é leproso, porque o lepra é o símbolo do pecado, às vezes nem na igreja está indo.
mas está agindo. Glória a Deus, é verdade. Enquanto o crente recebe uma palavra profética, recebe uma oração, recebe um direcionamento, não acredita. Eles questionam a palavra. Eles, em vez de seguirem a sério, eles questionam. Eles não acreditam. Alguém compreendeu o que eu estou dizendo? Sim. Amém. Sim. Quantas vezes nós recebemos uma palavra e esperamos? Às vezes eu digo assim para você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não tem tempo. Mas quando um dia, se a gente acontece alguma situação, um desemprego, acontece alguma coisa, nós dizemos, nossa, eu podia ter lido, porque tempo eu tenho. Uma certa pessoa chegou perto de mim e disse assim, pastor, ora por mim, porque eu estou desempregado. Eu perguntei para ele, quanto tempo você está desempregado? Ele disse, X meses. Eu falei, quantas vezes você leu a Bíblia nesse tempo? Ele, nenhuma. Uai, se você tiver de ficar desempregado, para Deus colocar você para ler a Bíblia, e ao ler a Bíblia você encontrar uma resposta para que você não seja mais escravo dos outros. Nesses 3 meses, você teria que ter lido a Bíblia pelo menos 3 vezes. É só ler 40 capítulos por dia, que você lê a Bíblia em um mês. Uma vez que você está desempregado, você tem tempo para isso? Quantas vezes nós gastamos tempo em ficar questionando? Quando aquele capitão ficou questionando a vida da palavra de Deus, sabe o que aconteceu? Ele disse, agora a profecia é o contrário. Você vai ver, mas não vai comer. A Bíblia diz que quando aqueles leprosos chegaram até o arraial, não tinha ninguém naquele arraial. Porque durante o tempo que ele estava caminhando, Deus fez com que o exército ouvisse que vinha um exército de guerreiro, quanto, na verdade, estava vindo 4 leprosos, mas Deus confundiu os inimigos. Deus fez com que os anjos caminhassem ao lado de quem tem atitude, ao ponto de eles acharem que o que estava vindo era uma multidão de gente. Eles estão desesperados, largou tudo e saiu correndo, largou tudo, largou ouro, largou todo o despojo, largou as farinhas, largou a comida, largou os cavalos, largou o jumento, largou roupa e correram a pé, foram embora. Não deu tempo nem de pegar os cavalos. Olha o desespero que estava aquele povo. Mas o inimigo só correu quando 4 leprosos teve a atitude de andar. Alguém compreende o que eu estou dizendo aqui? Quantas vezes as coisas não acontecem na sua vida por você não ter uma atitude de andar, não ter uma atitude de fazer, não ter uma atitude de correr? O tempo passa em velocidade. Esta noite passada, agora de manhã, eu tive um sonho. E dentro do sonho, eu tive uma visão. Não sei se alguém já teve essa experiência. Deus trabalha comigo de maneira tão diferente. Eu já sonhei dentro de um sonho. Ou seja, uma vez eu estava sonhando, quando eu acordei no sonho. Depois eu acordei de novo. Ou seja, eu tive que acordar 2 vezes. Dessa vez agora, eu tive uma visão no sonho. E algo está acontecendo e que vai acontecer no céu. Não vou relatar em toda a visão, mas algo terrível está vindo a caminho. Algo terrível. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meu conselho para você nesta manhã: alinhe a tua vida, busque com Deus, tá? Alinhe a tua vida. Depois me conta, Juliano. Alinhe a tua vida, alinha com Deus.
lê a palavra. Se ontem você não passou tempo com Deus, está na hora de você passar tempo agora, que hoje ainda tem tempo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Todo aquele que busca, Sim. todo aquele que busca a Glória a Deus. Deus responde. Todo aquele que busca o Senhor, Deus responde. Eu vou parar aqui um minutinho e vou deixar quem quiser fazer perguntas dessas 3 aulas que nós já fizemos. Você quiser fazer pergunta, este é o momento. Levanta a tua mãozinha digital aí, tem uma mãozinha aí que dá para você levantar. Tá aqui embaixo assim, ó. Tá vendo ali? Eu levantei a mão, ainda abanei. Então dá para você levantar a tua mão assim, ó, e abanar. Se você quiser fazer uma pergunta, levanta a tua mãozinha e aí você fala comigo, tá bom? Para eu entender qual o assunto. Hoje o assunto é: aqueles que ouvem a palavra de Deus e não pratica tem menos valor para Deus do que aquele que nem ouviu e está agindo, tá? Vamos lá. A Ariane Paula, pode fazer sua pergunta. Abre o microfone, pode fazer sua pergunta. Pastor, eu queria perguntar sobre a oferta de santificação, que eu não entendi direito. Que eu tenho 3 filhos, para os meus filhos, né? Eu faço para o meu pastor, eu faço para o senhor, e tem um valor estabelecido? Ou é o que eu sinto? Tá. Primeira pergunta, seu pastor entende desse assunto? Não sei. Pronto. O que eu digo é o seguinte, Ariane. Vou só desligar aqui o microfone, tá bom? Isso, obrigado. O que eu digo é o seguinte: seu pastor tem o direito de receber, e qualquer pastor de vocês aqui tem o direito de receber. Mas ele precisa, pelo menos, entender do assunto ou aceitar esse assunto. Vocês não têm ideia de quanta guerra que eu passo, e até mesmo de mensagens, por eu pregar essa mensagem. Porque muitos pastores não creem, disse que isso é uma definição teológica minha, que isso é do Antigo Testamento. Mas toda a mensagem que Jesus pregou foi do Antigo Testamento. E a que ele pregou do Novo Testamento, ele pregou por parábola. E falava, e isso está a respeito de mim. E isso fala de mim. E quando ele ia falar para o povo, falava em parábola. Então, por que que Jesus foi condenado? Porque ele explicou o que estava no Antigo Testamento de maneira muito clara e as pessoas não aceitaram. Eles queriam ficar naquilo que estava literal e não espiritual. O resgate do primogênito, ele não é uma coisa literal, não é pegar um cordeiro no literal, mas sim trazer uma oferta como um propósito de memorial, ou seja, em vez de eu trazer animal, eu trago o valor do mesmo, como se eu estivesse trazendo, mas no mundo espiritual apenas uma oferta. Essa oferta, quando você traz diante de Deus, não é apenas um dinheiro. Essa oferta é suor, lágrima, gordura e sangue. Esses 4 componentes estão no seu dinheiro. Você gastou sangue, deu sangue para conquistar o dinheiro. Você suou a sério para conquistar este dinheiro. Mas você também chorou e você também teve que dar gordura. Então, essas 4 coisas estão ligadas à oferta. Quando você entrega essa oferta a um sacerdote, você não está entregando um dinheiro, você está entregando algo muito mais forte. Por isso que o dinheiro é considerado um segundo Deus. Porque para você ter intimidade com Deus, também você vai gastar esses 4 componentes. Compreende o que eu estou dizendo? Então, quando você tem um filho, primeiro você faz a oferta do resgate da primogenitura. Os demais você faz a oferta de santificação. Agora eu vou explicar com você com muito carinho e coloca amor nas minhas palavras para que você entenda, porque Deus não faz distinção de pessoas. Alguém pode dizer, e quem não tem essa oferta? Quem não tem a oferta, faz um propósito com Deus, e talvez seja você. Talvez você em 24 horas vai ter essa resposta. Porque aquele que não tem e coloca no coração a vontade de fazer, Deus providencia o cordeiro, tá? Tanto a oferta de resgate
tanto a oferta de santificação, ela sim é valor de um cordeiro. Inicial. O que é o inicial? Depois você pode dar uma oferta simbólica, mas o primeiro você precisa dar oferta no valor de um cordeiro. Jó fazia isso. E ele santificava os filhos, fazendo o holocausto para cada um deles. E o holocausto era uma oferta queimada, era uma oferta que era dada na totalidade. Essa oferta poderia ser de novilho ou poderia ser de cordeiro. A Bíblia diz que a oferta de um cordeiro de 1 ano sem defeito. Essa oferta, quando é apresentada diante de Deus, ela fica como uma testemunha de prosperidade para essa pessoa. Enquanto Cristo é o cordeiro da testemunha para a salvação, toda oferta que você dá com propósito é uma oferta de testemunho para a prosperidade. Jesus disse assim, e saiu o semeador a semear. Ele semeou e colheu 100 por 1. Mas no Antigo Testamento também tinha um homem que semeou numa terra e colheu 100 por 1. O nome dele era Isaac. Tudo que está no Novo faz menção do Antigo. Tá? Então, você precisa, sim, preparar para ter uma oferta para cada um dos filhos. Exemplo, quando Deus falou para Abraão, Abraão, leva o teu filho, o seu único filho que tu amas, e vai e coloca lá no Monte Moriá, a Bíblia diz que Abraão já tinha proposto no coração, mas ele não estava levando nenhum cordeiro. E o que ele levou? Ele levou apenas o filho. Mas Deus já tinha providenciado o cordeiro para Abraão lá em cima, para resgatar a primogenitura do menino. Então, quem providencia o cordeiro é Deus. Está entendendo? Depois, a Bíblia diz que Jacó também não tinha um cordeiro. A mãe disse, vai no quintal e pega 2 cabritos, 2, né, que também é pequeno, que é considerado 2 cordeiros. Pegou os 2 e trouxe, entregou para o pai, fez o guisar e resgatou a primogenitura. Isaac não tinha, Jacó não tinha o cordeiro, não era dele. O cordeiro era do pai. Então, ou seja, ele só tinha o trabalho de pegar e fazer. Deus nunca vai deixar você ficar fazendo sacrifício para resgatar os filhos e nem resgata a primogenitura, porque não é um sacrifício, é apenas uma obediência. Desde que você propõe para fazer, Deus vai te providenciar para você. Ontem, eu orei para alguém e alguém disse assim, pastor, eu quero pedir perdão para Deus e quero que o senhor seja meu testemunho. Por quê? Porque quando o senhor começou a pregar, há um tempo atrás, eu falei para Deus, se Deus providenciasse, eu resgataria. Pastor, por duas vezes Deus providenciou e eu gastei o dinheiro. E eu sabia que era para eu resgatar a primogenitura da minha filha. Agora é a terceira vez que Deus providenciou. Olha que interessante. Ele providencia. Ele providencia. Nós, às vezes, que demos um destino. Então, se você tem uma filha, ou um filho, ou tem 2 filhos, ou tem 3 filhos, qual é a ideia de Deus? Pega uma oferta, no valor de um cordeiro, resgata o primeiro. Pega outra oferta, no valor de um cordeiro, e santifica os demais. E assim sucessivamente. Propõe no coração, Ariane, e você vai ver o que Deus vai fazer. Agora, eu não vou puxar a brasa para minha sardinha. Eu vou te explicar como é. Se eu já ministrei numa igreja, nessa igreja eu expliquei para o pastor tem autoridade para receber e sabe, e não tem motivo de fazer na minha vida. Não tem. Por quê? Se o seu pastor já sabe, se eu já ministrei na igreja dessa pessoa e ele já sabe o princípio, por que que eu pegaria e receberia essa oferta? Entendeu? Agora, se essa pessoa não sabe, se o pastor não sabe, o pastor ignora e ainda critica, ou não entende do assunto, eu estou à disposição a receber a oferta, tanto de santificação e tanto de resgate. Eu,
Pessoal, só um minuto que a ligação dele deve ter caído. Aguardem um pouquinho. Para quem não sabe, aqui em Portugal estamos com alguma tempestades e algum mau tempo, por isso, daí a situação da má ligação, certamente. Pronto. Voltou? Voltou? Tá ouvindo agora? Alguém está Amém. me ouvindo? Amém. Amém? Eu Glória parei a aí. É Deus. muito ruim você levar a oferta em alguém que não entende e não falar os códigos, porque no resgate da primogenitura e na oferta de santificação tem algumas coisas que não pode falhar. Exemplo, nome do pai, não, primeiro, nome completo da pessoa, nome, data de nascimento, nome da mãe e nome do pai. Essas 4 coisas, quem sabe, vai lhe pedir para você. Outra coisa que não pode faltar, a oração específica que que Isaac fez para Jacó. Não pode faltar, porque nela contém códigos. E um delas é liberando você para prosperar, desejando e declarando que o orvalho dos céus e a gordura da terra te acompanha todos os dias da tua vida. Ok? Então, você compreendeu, Ariane? Ok, perfeito. Ariane compreendeu. Luciana, você levantou a mão primeiro aí, você quer falar ou eu engano? Oi, pastor. Não, era só para dizer que eu estava a ouvir agora, que a ligação tinha voltado, desculpa. Ah, tá bom, obrigado, filha. Você que está aí, Deus abençoe. Senti falta de vocês, depois eu te falo. Glória a Deus. Isabel, pode fazer a pergunta. Bom dia a todos. Pastor, quantas ofertas, quantos tipos de ofertas existem? Sobretudo para a família, temos esta oferta de resgate e de santificação. Mas existe algum tipo de oferta que se possa fazer, ou será no âmbito do propósito, para a salvação da família, Não, por exemplo? não. Essa oferta, eu vou até falar para você onde é que está. Provando que não existe oferta nem de resgate, nem de santificação para ser salvo. Só existe uma oferta para salvação. Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu? Porque é uma decisão da pessoa. Falo porque tem-se ouvido muitas coisas em termos de tipos de oferta. Eu vou dar esta oferta com este propósito, ou pela salvação, ou por este bem. E é Não, muito confuso, por vezes, não, as pessoas enfrentarem as ofertas. por bens podem. Propósito pode. Para salvação, não. A única oferta, tem algumas ofertas que não podem ser dadas. Exemplo. Deixa eu tirar aqui o filho aqui. Vou dar um exemplo de você que não pode. Por exemplo, você não pode resgatar a amizade de um homem ou de uma mulher que foi traído. Está escrito em Provérbios. Imagina o marido de uma mulher trai ele com a outra mulher. Aí depois essa mulher vem com um bolo para dar para você de presente para resgatar a amizade. Vê se você não vai enfiar esse bolo na cara dela. Ou É não? verdade. E se for o contrário também, for um amor, na verdade, essa mulher traiu você comigo, mas eu queria te dar aqui esse machado de presente. Onde é que esse cara vai enfiar esse machado no cara? Compreende? Então, a Bíblia diz que o cara, quando é traído, não aceita resgate, ainda que fosse muito. Não dá.
Outra coisa, você pode abrir aí em Salmos 49, alguém pode abrir para mim Salmo 49, 8? Salmos 49, 8. Alguém pode abrir e ler? Estou abrindo. Salmos. 48 ou 49? 49, 7 e 8. Ai, 49, 7 a 8. Ninguém é capaz de redimir ao seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor da sua vida, porque o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Oh, glória a Deus. Tá vendo? Agora eu vou ler na minha versão para você entender. Ao irmão, verdadeiramente ninguém pode remir, resgatar, nem pagar por ele o seu resgate, pois a redenção da alma dele é caríssima. Compreende? E cessaria a tentativa para sempre. Para que continuasse a viver perpetuamente. Liga seu microfone. Sim. Para que continuasse a viver perpetuamente, não verá e não veja a cova. O que ele está dizendo? Ninguém pode remir o teu irmão para que ele não morra, para que ele não possa, por exemplo, não vou dar uma oferta para remir a alma dele. Não pode, não tem como. É igual você dar uma oferta de reparação, pode, mas pela culpa já não pode. Porque se eu pegar uma oferta e dar uma oferta pela culpa, pelo pecado, eu neutralizo Jesus. Por isso é que as pessoas não compreendem, é que eles pegam todas as ofertas e não separam elas. Ele quer pegar todas a carne e comparar a carne com a mesma forma. Amigo, existe uma carne que é picanha, existe uma carne que é fígado, existe coisa que você não pode comer, que é do animal. As fezes você não vai comer, o couro você não vai comer, tudo depende do animal. Tem oferta que pode, tem oferta que não pode. Pronto. Tá entendendo? Entendeu, Isabel? Muito obrigada. Muito obrigada. Ou seja, você pode dar oferta para muita coisa, para adquirir bens, com propósito, ter um emprego, resgatar muita coisa, mas muita coisa você não pode, porque você neutraliza a vinda de Jesus. Aí você fica tudo por... quer dizer que eu posso pecar à vontade, depois eu vou lá dar uma oferta resolvida. Tá não. Porque tem oferta... Por exemplo, a oferta de reparação, ela tem que ser feita em duas situações. Se você causou prejuízo com alguém, não basta você levar a oferta só para Deus. Jesus falou sobre isso, aqui ninguém entendeu. Quando vieres trazer uma oferta ao altar e lembrar que o teu irmão está contrariado contigo, vai até ele. Agora, essa contrariedade está falando do quê? Que contrariedade é essa? Então, ela vai abranger toda a situação. Se você falou mal dele, você está com dívida com ele. Que você foi falso. Vai lá e conserta. Mas se você deu um golpe nele e perdeu, o que você tem que fazer? Só pedir perdão? Não, você tem que reparar primeiro lá para depois vir acertar com Deus. Então, a oferta de reparação, ela é em dois lugares. É com a pessoa e depois com Deus. E quando você for fazer com Deus, tem que ter um sacerdote de prova. Então, quando você vai ver por que muitas pessoas não prosperam, por que muitas pessoas não avançam, porque ele acha que o dinheiro resolve tudo. Eu fiz o resgate da primogenitura e vou dormir. É a mesma forma de um advogado que está dormindo. Ou seja, ele tem o direito de prosperar, mas não faz nada. Pastor, mas antes eu também não prosperava, mas também não fazia nada. Então, ou seja, vai continuar não prosperando.
Quando você tem o direito de prosperar, você carrega um peitoral. Esse peitoral que está sobre você dá o direito. Ele não traz dinheiro para você. Acontece que tem muitas crianças que nem o direito de prosperar têm. Alguém entendeu o que eu estou dizendo aqui? Pelo amor de Deus, reage de alguma forma. Tem uma coisinha que dá para vocês reagir assim, gente. Ó. Pelo menos tem alguma coisinha assim, ó. Que eu sei que alguém está me ouvindo, porque parece que está todo mundo caladinho. Faz alguma coisa aí, só para entender que vocês estão aqui entendendo a mensagem. Então, quando eu resgato primogenitura, eu estou dizendo que agora eu tenho o direito de prosperar. Quando Jacó resgatou a primogenitura, ele teve que correr do irmão. Não entendeu? Eu vou falar depois de outra coisa que vocês ainda não falei, porque cada coisa é um tempo. Não adianta só resgatar. Tem que resgatar e agir. Exemplo. Enquanto Jacó não resgatou a primogenitura, ele estava convivendo com o irmão. A partir do momento que ele resgatou a primogenitura, ele teve que correr para não morrer, mas estava com a bênção. Sabe quanto tempo ele demorou para prosperar a sério? 20 anos. Mas resgatou a primogenitura quando já era grande, já era época de casar. Correu do irmão para não morrer. Chegou em Labão, foi enganado. Trabalhou 7 anos esperando, deu errado. Trabalhou mais 7 anos para pagar a irmã, a outra esposa. E só com 14 anos depois do resgate é que ele começou a prosperar. Mas se ele não tivesse resgatado, que foi o caso de Esaú, nem o direito ele teria. Porque o Esaú virou os edonitas. E foi desaparecido da terra. Então, você resgatar a primogenitura ou santificar os seus filhos, não quer dizer que você vai ganhar rio de dinheiro. Você tem o direito de fazer. Levanta, anda. Faça o que aqueles mendigos fizeram. Toma rumo na tua vida. Alguém está compreendendo o que eu estou dizendo ou não? Amém. Alguém compreendeu aí? Alguém compreendeu? Porque as pessoas estão querendo dar uma oferta de resgate à primogenitura ou santificar os filhos e já quer que os filhos saiam das drogas, e quer que os filhos já saiam ricos. Não, irmão, para. Para. Eu estou dizendo de direito. Ele muda o Estado. Que agora era dedicado só ao altar. Agora o Estado é mudado com direito de prosperar. Se não fizer, nem o direito tem. Qual que você quer? Ter o direito ou não ter o direito? Ter o direito. Ter o direito. Então age. Amém? Gente, eu tenho 2 minutos para eu concluir, porque eu tenho uma gravação de 3 horas. Vamos lá. Alguém aqui que levantou a mão queria fazer pergunta, é isso? Pastor. Sim, pastor. Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Vou aqui com a Aline, é isso? Isso. Sim, filha. Pastor, por exemplo, eu engravidei e perdi. Hoje eu tenho uma filha. Por ela, eu dou a oferta de santificação? Se você perdeu ela no ventre ou perdeu na... Não, no fora? ventre. Tá. Eu aconselho que quando perde no ventre, ela não expandiu, ela não abriu a madre como deveria, e que o segundo tem o direito da primogenitura. Entendeu? Entendi. Agora, se já tivesse nascido, era de santificação. Isso é que eu entendo. Agora, se você fizer uma oferta de santificação, você também não está errada, porque teve a primeira, o aborto. Uhum. Tá bom? Porém, o que muda é só oração, Aline. Sim. E dando o direito dele prosperar. Então, mas no teu caso, a minha esposa perdeu o primeiro, também com 2 meses de gestação, nasceu o segundo e eu
considero que o segundo é o primogênito, e foi ele que eu resgatei. Ah, tá. Que ótimo, então. Tá Muito bem? obrigado, pastor. Nada. Cadê? Gleice? Tu levantou a mão? Gleice? Estética? Ah, tá. Shalom, apóstolo. É Gleice? Como é que é? É Grazi. Glaze. Pronto, é igual está escrito, né? Aham, agora está escrito. Apóstolo, quando a gente vai santificar algo que a gente quer comprar, Nesse a caso, santificação, você não vai santificar, você vai resgatar. resgatar. Exatamente. Você pode resgatar com uma oferta de 1%. Agora, interessante, que se você resgatar aquilo que você está pretendendo e não vier aquilo, o mundo espiritual também vai lhe dar algo mediante aquilo que você depositou como semente. Ou seja, você não perde nunca com o reino de Deus. Ainda que ele não dá o que você quer, ele vai te dar aquilo que você semeou. Ah, tá. Por exemplo, assim, outra vez eu santifiquei um valor que eu queria para a clínica, lembra? Lembro? Então, e agora eu quero santificar, não sei se é santificar ou é resgate, o valor que eu quero ganhar lá dentro da clínica. Aí é tem. resgate, então? E resgatando, o que você está fazendo? Põe essa matemáticazinha para você, Grazi. Ó, eu santifico, eu resgato o que eu não tenho e santifico o que tenho para não perder. Ah, tá, entendi. Pegou? Peguei. Eu não tenho Então, essa toda vez. caneca. Eu não tenho, então eu dou uma oferta. Ela vem na minha mão. Uma vez está na minha mão, eu santifico para não sair da minha mão, ou se sair, Deus me devolveu o dobro. Gente, esse ensinamento que eu estou dando para vocês não é ensinamento que se dá para gente que está iniciando. Esse ensinamento é para gente que realmente acredita que está escrito na palavra de Deus, é para nós. É ensinamento que nem em doutorado eles ensinam. Eu estou ensinando para vocês chaves tão poderosas, mas tão poderosas, que vocês não vão encontrar isso. E nem em doutorado. Amém. Compreende? Pastor Deildo, eu gostaria de fazer uma pergunta rapidinho, se o senhor me permite. Permita. A minha esposa ontem me perguntou uma situação, nós estamos para uma causa na justiça, e ela me perguntou se era cabível fazer santificação, o que seria essa oferta. E eu respondi que não sabia primeiramente, e depois eu não sei o que vai ser decidido, julgado na justiça. Vai ser em abril esse julgamento, e portanto eu não soube responder minha esposa. Primeira coisa que você tem que fazer, primeiro, é ser fiel com o pouco que Deus entrega na tua mão. Essa é a primeira coisa. Ou seja, Senhor, chegou a apenas 10 euros, então você fiel com 1. Aquele que é fiel, aí, quando a gente não somos fiéis, Deus vai retendo aí a herança. Tá? Beleza. Essa causa já é sua, tá? Eu tenho nas 50 mil para receber. Beleza. Então eu vou providenciar 500 e já vou santificar o que é meu. Quando chegar na minha mão, já está santificado. Porque já é seu, só não está na tua mão. O que ela está dizendo ainda não chegou, é uma expectativa. É quando você joga a semente na terra, esperando que vai nascer. Ou seja, eu vou colocar na batata e eu quero colher tanto por essa batata. É um propósito para resgatar o que não existe. Mas eu tenho uma causa na justiça que já existe sem o valor. Então eu já posso santificar isso. E alguns até dizimam isso, crendo tanto que já coloca diante de Deus. Mas você tem que fazer uma análise primeiro para saber se não está sendo infiel naquilo que Deus já entregou. Porque não tem motivo Deus entregar para você algo na tua mão, dizendo, não, eu vou ser fiel a Deus como me entregar. Mas como que vai ser se não está sendo com aquilo que já entregou? Exatamente, pastor. Eu tenho esse julgamento, o seu dia, não é? O mês e tudo. Só que eu não sei o valor que vai ser julgado então, ali. Aí você faz o quê? Então agora você faz o propósito. Eu não sei quanto é, então eu quero dar uma oferta que eu quero que no mínimo seja esse valor. E se for a mais, eu também faço um propósito. Você pode fazer? Pode.
Compreendeu? Então Resgatando eu posso a determinar o presunção. valor que eu quero receber lá nesse julgamento, pastor? Isso pode. Agora, não exagera, tem que ser coisa cabível. Você não pode querer colher 50 mil alqueires de soja numa horta. O seu julgamento, a sua causa é uma horta ou é uma lavoura? Você não pode querer falar assim, eu vou querer 1 milhão aqui. Não é cabível. Compreendeu? E outra, para você também fazer 1 milhão, você teria que dar uma oferta de 10 mil também. Não dá também. Ou então pode deixar para ser julgado primeiro e depois oferecer a oferta, não? Pode. Aí você faz um voto. Qual é o voto? Essa causa saindo, eu vou dar X%, já que você não sabe o valor. Pronto, tá bem. Percebeu? O voto é quando você não tem semente. É quando você não tem a coisa. E você faz um voto. Dizendo, eu vou dar 10%, 15%, além do dízimo. Você não conta com dízimo. Dízimo já é obrigação. Então, na sua opinião, pastor, o que eu devo fazer? Eu vou fazer o que o senhor me instruir agora, nesse momento. Faça um voto. Faça um voto com Deus. Porque você não tem. Eu posso falar para você que conheço um pouco a sua situação. Nós já conversamos um pouco aqui. Na sua situação, você está igual a Ana. Você deseja, mas não tem. Faz um voto com Deus, usando 2 artigos. Primeiro, a partir desse momento, eu vou ser fiel hoje. O que o senhor colocar nas minhas mãos, eu vou ser fiel. Pronto. Segundo, o que o senhor me entregar, eu te dou X desse valor, porque o senhor é meu sócio. E eu não serei mais infiel. E depois você me diga. Foi antes de ontem, Deus estava batendo o martelo, antes de ontem, há 2 dias atrás. Deus bateu o martelo sobre uma causa na justiça. Alguém entrou em contato comigo e disse que tem. Talvez você seja outra. Ou vocês que estão aqui. Perfeito, pastor. Tá bom? Perfeito, obrigado. Ok. Faça um voto. Entra com a sua esposa, os 2 juntos, e faz um voto e ora. Escreva esse voto. Escreva. Mande uma foto. E eu vou estar orando por você lá no monte. Tá ok, então. Tá, muito obrigado, pastor. Perfeito. Eziane, você ia fazer uma pergunta, eu já extrapolei todo o meu horário, mas eu preciso. Você ia fazer e parou. Quer fazer a pergunta? Amém, pastor. É rapidinho. É sobre questão de empresas, né? Até porque hoje eu vou fazer um atendimento com uma empresária e aqui também tem a oração da santificação da empresa. O valor da santificação da empresa é o mesmo valor do resgate? Não. O da empresa, tudo que é coisa, escreva aí, para você nunca esquecer. Tudo que for pessoa, valor de um cordeiro. Tudo que for coisa, a santificação é a partir de 1%. Ah, sim. Tá. Já tenho. Já lembrou agora? Aham. Exatamente. Certo. Então, eu tenho uma empresa que vale 100 mil. Eu tiro 1.000 para santificar. Daqui a 1 ano, ela vai valer 200 mil. Eu já tinha santificado 1.000, agora eu santifico os outros 1.000. E assim sucessivamente. Você vai santificando a sua valorização. Tá. Só mais uma pergunta rapidinho. Sobre questão de... Eu tenho uma pessoa que ela trabalha e ela precisa bater meta. Aí, qual seria a direção? Seria 1% da meta também que ela quer bater por mês? Pode ser, mas pode fazer um voto igual o Arler. Ah, sim. Entendi. Entendeu? Bater uma isso. meta é buscar no mundo espiritual que não existe. Faz um voto. Sim. Entendi. Entendeu? Ou dando 1% daquela meta que ela quer alcançar. Porque é uma semente colocada na terra. E essas pessoas que recebem essas orações, por isso, irmão, que eu não fico puxando para mim. Por quê? Porque essas pessoas que recebem as ofertas têm a obrigação de orar. Sim. Compreende? Tem a obrigação de orar. Ah, pastor, olha, estou entrando nessa guerra, ora por mim. Pastor, estou entrando nesse propósito, ora por mim. E assim sucessivamente. Esse é o trabalho do sacerdote. E muitos não querem isso. Sim. Compreendeu? Compreendi. Gente, a aula para vocês foi bem? Foi bem, senhor. Muito boa. Excelente, obrigada. Tudo bom? Eu vou entrar agora numa gravação, e então eu vou ter que sair mesmo agora, tá bom?
Amém. Mas eu não posso sair sem orar. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, tua palavra diz que quando o semeador saiu a semear, ele jogou a semente em 4 tipos de terra. Na terra à beira do caminho, foi aqueles que ouviram, mas o inimigo comeram. Aquela que nasceu, caiu no meio das pedras, não deixou criar raiz. A que caiu no meio dos espinhos, as aflições desse mundo o sufocaram. E as que caíram na boa terra, essa cresceu e deu 100 por 1. Meu pedido nesse dia é que esses que estão aqui, seja essa boa terra. Não deixa os pássaros roubar esta semente. Não deixa, Senhor, os pássaros roubar esta semente. Não deixa, Senhor, a dureza no coração, não deixar penetrar essa semente, Senhor. E nem as aflições venham sufocar essa palavra. E hoje, durante o dia, eles ficam remoendo esta palavra para entender que o melhor do Senhor está para os teus filhos. Por isso eu oro e o abençoo. No nome poderoso de Jesus. A palavra de hoje é: a sua rede não vai rasgar, ainda que muitos peixes estão sobre ela. O seu barco não vai afundar, ainda que está cheio, transbordando de peixe. Porém, você não jogará a rede da mesma forma que você tem jogado há anos. Jogue a rede do outro lado. Faça o que ninguém está fazendo. Deus vai te dar um resultado que nunca deu a ninguém. Receba essa palavra que vem da parte de Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vossa vida, queridos. Amo vocês. Até amanhã. Até amanhã. Deus. Amém. Filho.